Sempre um prazer muito grande, é sempre uma oportunidade para a gente agradecer a Deus, a Jesus e a todos os mentores que fazem com que o trabalho da TV Chico Xavier não seja interrompido, que continue utilizando a tecnologia da internet para difundir o evangelho ao redor do planeta. E hoje, o convite que a TV nos faz é para que a gente possa apresentar aqui o tema sobre o trabalho no bem, o caminho para a felicidade. Na verdade, eu até propus esse tema, né? É um tema do qual eu gosto muito, porque quando a gente fala em trabalho, já é uma questão interessante, né? Discutir sobre a natureza do trabalho é muito interessante, porque se nós olharmos a palavra trabalho por si só, para nós que somos de origem latina em termos de línguas, né? Ela significa alguma coisa relacionada a sacrifício, ela significa alguma coisa relacionada à dor, né? Porque a origem dessa palavra remonta lá no passado, quando se utilizavam aqueles travais para poder colocar as pessoas que cometiam crimes ou que desviavam das leis na sociedade, eram punidas, eram amarradas naquelas traves grandes, né, pedaços de madeira muito grandes, e ali elas passavam pelo sacrifício da punição. E, por alguma razão, as nossas culturas aqui, né, acabaram entendendo o trabalho também como um sacrifício, como uma coisa negativa, talvez, ou aquela coisa que é forçosa, que é necessária, mas é dolorosa para que a gente possa conquistar o pão de cada dia. Curioso quando a gente vai ver, por exemplo, em outros idiomas, outras culturas, como, por exemplo, na própria cultura alemã, a palavra que se refere a trabalho é uma palavra chamada Work, e é muito parecida em inglês, work, né? Essa palavra já tem uma outra conotação na sua origem. Ela já é uma palavra que traz em si a ideia de serviço ao próximo, né? De prestação ao próximo. Então, vejamos que aí já começa um entendimento interessante sobre a nossa ideia em relação ao trabalho. E ficaria até contraditório, né? Trabalho no bem, né? Porque se o trabalho para nós é um sacrifício, é coisa do sofrimento, né? Então, trabalhar no bem seria sofrer para o bem, seria alguma coisa nesse tipo. Então, eu tenho um colega, né, que costuma dizer o seguinte: ele não gosta de utilizar a palavra trabalho. Ele fala que ele prefere dizer que ele presta serviços, ele serve, ele não gosta de utilizar a palavra trabalho justamente pelo fato da palavra ter para ele essa conotação muito direta com o sofrimento, né? Então, ele tenta ver sempre o trabalho como uma oportunidade, seja ele o trabalho profissional, seja ele o voluntário, uma oportunidade dele crescer, uma oportunidade dele melhorar, dele evoluir, né? E por isso ele sempre se refere a essas atividades como serviço ao próximo. E nós, pensando em como nós encaramos a questão do trabalho, é importante a gente começar a ver se nós também não estamos levando a ideia de trabalho muito para um lado negativo, um lado de sofrimento e etc. É evidente que talvez boa parte de nós que estamos aqui assistindo hoje a essa conversa, eu sou até uma exceção, tá? Eu gosto de dizer para as pessoas que eu não trabalho, eu me divirto na minha atividade profissional. Eu gosto muito do que eu faço, né? Mas eu sei que isso não é muito comum. Pelo menos as pessoas com quem eu tenho contato me dizem que acabaram fazendo o que estão fazendo atualmente por uma questão de conveniência, por uma questão de ter que ganhar o pão de cada dia e etc. Conheço muitas pessoas que estão nessa situação. Mas é curioso porque a gente pode tentar reverter um pouco, pelo menos tirar um pouco do peso dessa ideia de que o trabalho para a gente é algo de sacrifício, né? E aí é um trabalho mental todo dia, para que já é um trabalho também, né? Mental para que a gente todo dia possa encarar aquilo como uma oportunidade que Deus está nos dando de desenvolver habilidades, de ter contato com outras pessoas, de servir, de prestar serviço e ajudar outras pessoas também com a nossa produtividade. E o trabalho no bem. Há uma ideia um pouco equivocada sobre o que é trabalhar no bem, muitas vezes. A gente participa aqui no Rio de Janeiro de um grupo de voluntariado, né? Nós prestamos assistência a crianças que estão abrigadas, e abrigadas oficialmente, né? Elas são retiradas das suas famílias muitas vezes porque sofrem violências, porque estão em risco familiar,
e elas são levadas para abrigos, né, que eram chamados os antigos orfanatos, mas hoje em dia a palavra orfanato já não é mais tão comum, visto que se identificou que a maioria das crianças que lá estão não são órfãs, elas simplesmente lá estão porque estão em risco familiar, estão em situação de violência, de abusos e etc. Exploração. Então elas são levadas, são retiradas das suas famílias de origem e são levadas até esses abrigos, né. E a gente presta um serviço voluntariado lá de organizar eventos, né. Então 3 datas específicas no ano, nós costumamos fazer, Páscoa, Dia das Crianças e Natal. Nós fazemos uma reunião com elas e onde a gente coloca salgadinhos, né, bebidas, doces, bolos, para que elas possam ter alguns momentos de alegria, né, diante da situação tão difícil que elas passam. E até que elas sejam ou reintegradas às suas famílias ou que elas possam ser levadas à adoção, elas estão ali e aquela ali é a família possível delas naquele momento, né. Então, nós fazemos essa atividade para proporcionar a elas um pouco de alegria no meio de tantas, dores que elas acabam vivendo com essa separação da família e etcétera. E, nesse grupo, muitas vezes é um grupo que já trabalha há 11 anos, né, e a gente algumas